Então tá, professor. Compartilha aí. Fazer que nem todo bom aluno, né? Já vou dar umas desculpas. Professor, enquanto eu estava construindo, Uhum. enquanto eu estava construindo o relatório, o objetivo seria para o público-alvo seria uma gerência, uma diretoria, né? Uhum. E eu tive que criar alguns gráficos daquela base de dados, tá? Tá bom. Então, eu vou apresentar o que eu fiz com a lógica que eu acho que uma diretoria, uma gerência quer, e aí depois eu fico aberta aí para as críticas construtivas. Então, eu vou botar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo por aí? Não, eu Ainda não. Mas eu acho que vai chegar uma hora. Peraí. Tá, então deixa eu... Tá, acho que agora vai. Compartilhar. Vamos ver. E aí? E agora apareceu por aí? Pra mim, não. Pareceu aí, Ricardo. Não, Deixa eu botar aqui como vocês se duplicaram. Tá, só ver. Ainda não, professor? Opa, agora agora foi. Caramba, que xisque. Tá. Deixa eu botar o cara aqui. Uau. Tá. Então, vocês estão vendo aí resultados iniciais, né? Uhum. Perfeito. Então, o objetivo, então, dessa apresentação, né, é apresentar os resultados das análises iniciais dos dados de vendas da empresa. Esses dados eles foram observados, né, referente a valores de compras, quantidade e lucros mensais entre os anos de 2018 a 2019. Ok. Está aparecendo, Sim. tá aparecendo aí para vocês o demonstrativo de Sim. valores? Sim. sim, Pode deixar lá. Então, no- esse aqui é o nosso demonstrativo de valores totais de vendas e lucro mensal. Tá? Aqui a gente pode ver que entre outubro de 2018 a março de 2019, temos um total de vendas com um comportamento cíclico, mas comparado ao semestre anterior, né, são valores maiores e com lucro positivo. Se você ver nessa barrinha com uma cor mais fraca, né, a gente teve todos os meses um lucro positivo. Já entre abril e setembro de 2018, nós realizamos vendas, mas essas nossas vendas, a gente teve um lucro negativo. Então, uma coisa que dá para ressaltar daqui deixa eu ver aqui se eu tenho que ter. O novembro de 2018 aqui, o mix de produtos foi onde a gente obteve um lucro positivo. Significa o quê? Que a gente despendeu de um dinheiro, de um valor, porém a gente conseguiu um maior retorno, né, de lucro, profit, né. Esse próximo slide, então, é o grupo de estados por quantidade de pedidos e percentual acumulado. Aqui a gente pode nos dar uma ideia onde a gente pode direcionar e intensificar as nossas estratégias de marketing, né? Aqui para o grupo 2 e 3, que eles são semelhantes,
Já o grupo de estados G1 e G4, a gente já está um público mais fidelizado, onde a gente já tem uma quantidade maior de número de pedidos, né? Eles representam cerca de 66% de todos os nossos pedidos realizados entre 2018 e 2019. Então, no nosso próximo slide aqui, nós temos o percentual relativo de quantidades de pedidos por grupo de estados, né? Através desse grupo de estados, a gente verificou mês a mês a quantidade de pedidos. Aqui em cima nós temos o total, então, do número de pedidos, e aqui a contribuição de cada grupo de estado. O grupo de estado G1 e G4, né, a gente verifica que eles têm um comportamento, então, similares ali, né? Eles têm essa maior parcela mensalmente, né, nessa quantidade de pedidos. Então, o grupo G1 ele está aqui em vermelho, em bordô, e o nosso grupo G2, G4, está mais claro, onde vocês podem ver. Já o grupo G3 e G4, eles são bem similares. Esse próximo slide, nós temos os estados por quantidade de pedidos e percentual acumulado. Aqui a gente verifica quais são os estados que mais contribuem, né, para a quantidade de pedidos. E quais são os estados onde a nossa marca, onde a nossa empresa tem uma grande... consegue, né, atingir um público maior. Então, 4 estados, esses 4 primeiros estados aqui que a gente verifica, daqui para 2018 e 2019, mais atrás a gente tem aqui uma outra quantidade de estados mais pulverizados, né, que representam os outros 50%. Esse aqui é um gráfico onde a gente verifica a rentabilidade por subcategorias. O que eu quis trazer para os senhores, então, né? Qual foi a subcategoria que nos agregou mais, nos trouxe mais profit, mais lucro, né? Então, a gente vê aqui como destaque as t-shirts, então, com 20%, e, né, no contraponto a gente tem aqui as tables e os electronic games, que eles representam eles impactaram entre 2018 21% da nossa rentabilidade. Então, uma das ações que a gente pode já direcionar é fazer alguma negociação com os nossos fornecedores de electronic games e tables, né, para a gente comprar a nossa margem de lucro. Dúvidas? Não, sim, mas continue. Acabou aí, professor. Ah, tá bom. Então, legal. Ficou muito bom, assim, a apresentação, o layout, maravilhoso, lindo mesmo. Volta nos slides lá em cima. Nossa, ficou muito bom, muito bonito. Muito fácil de entender. Obrigada. Terceiro slide. Slide 3. Terceiro slide, perfeito. Esse aqui. Vou aumentar aqui para a gente ver. Opa. Deixa eu só arrumar aqui a exibição. Tranquilo. Aqui, Ana, muito bom esse slide aqui. A ideia mostra exatamente isso que você falou, que é essa transição entre setembro e outubro. Alguma coisa eles fizeram, porque eles estavam tomando na cabeça, e de repente eles começaram a ter lucro. E o que fizeram, a gente não sei se a gente sabe, pelas bases que a gente tem, não sei se a gente consegue descobrir, evidentemente, né? Porque nas bases não sei se a gente vai encontrar isso. A gente pode investigar. Porque é bem interessante notar isso aqui, ó. A partir de outubro, você tem 32k de venda contra 3k de lucro.
Só que você tinha também 33k de venda a partir de em abril, 29k em maio, 24 em junho, 13 ficou uma porcaria de venda. Mas em agosto, por exemplo, aqui, em agosto, que tem 31, dá menos 2k. Tá vendo? E aí 32 em outubro já tem 3k. Alguma coisa mudou na operação ou é de subgrupo. Então, assim, aqui o interessante é pegar essas coisas e abrir por subgrupo, ou seja, ver qual subgrupo forneceu as informações por cada mês. Porque se você tem muitos subgrupos de table, por exemplo, e lá de Electronics Games, logo no começo, e depois você muda isso, de repente, é por isso que você passou a ter esses lucros a partir de outubro. Entendeu? Até fiz esse de novembro aqui, né? Deixei esse destaque de novembro, que esse mix foi um mix bom, né? Então, provavelmente teve algum tipo de produto lá, a combinação desses produtos fez ter esse lucro, né? Então, por isso que eu achei que seria importante ressaltar isso aí, né? Novembro. Sim, e foi. E foi mesmo, foi muito importante. Isso aqui é bem legal ver essa mudança. Lá naquela subdivisão que você faz pelas categorias, se você abrir esses lucros e esses amontes e os lucros por subcategoria, aí você vai ver o que deu lucro e o que deu prejuízo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: lá quando você faz aquela série colocando os percentuais de quem contribuiu para os profits de cada subcategoria que você tem, Table e Electronic Games, eles faziam contribuições negativas e muito pesadas, certo? A pergunta que fica é assim, tá, eles contribuem negativo e muito pesado. Será que eles estão muito forte, aquela subcategoria está acontecendo muito forte de abril e setembro, e depois ela para de acontecer? Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Porque pode ser isso que causou essa mudança. Simplesmente o pessoal parou de vender table, a subcategoria table. Parou de vender aquilo lá, você já teve um lucro, por exemplo. Tá? É uma investigação. Outra coisa que dá para fazer é o seguinte, é fazer uma relação entre o 3 e o 32K. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você pega 3.000 por 32, o 12 por 48, o 5 por 38, o 10 por 61. E aí, quando você faz isso, você gera esse percentual, você consegue ver essa taxa, né, essa taxa de variação de profit amount ao longo do tempo, porque o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, onde está a minha ideia? Você fala assim, cara, aqui em janeiro 19 a gente vendeu 61 e conseguiu 10. Então seria um sexto. Certo? Acho que falhou aqui, professor. Oi? Para ver se você está bem. Falhou. Fazer essa relação, então. E a gente pode fazer junto. Falhou, não depois nas próximas aulas. Que é assim, ó. Tá. Qual que é a ideia? Imagina o seguinte. Você tem aí a relação de janeiro 19, por exemplo. Entre 10 mil de profit sobre 61k de amount, certo? Uhum. Fazendo uma aproximação, você está falando 1 sobre 60, não é? Ou, perdão, 1 sobre 6, que é 10 sobre 60, uma aproximação. Você pega o 10 e divide por 61. Então, você está fazendo uma relação entre lucro e total de vendas de 10 para 60. Concorda? 10 para 60, sim. E aqui em janeiro, 19. 10 para 60, você está falando de um sexto. Sim. Sim? Agora, olha que interessante. Se você pegar 3K de outubro, 18, 3 para 32, você está falando 3 em 32, você está falando um décimo. Entendeu? De 3 para 32, um décimo. De 12 por 48, você está falando para um quarto. Tá vendo? Aqui, ó, 25%. 12K para 48, 12K em 48 é um quarto. Concorda? Uhum. O que acontece?
E aqui, por exemplo, em novembro 18, você tem 25% para lucro contra um sexto de janeiro. E você aumentou, você quase aumentou em mais um quinto, né? Esse valor aqui. Você não aumentou tanto assim os lucros aqui. Na verdade, você teve um lucro menor. Você vendeu mais em janeiro com um lucro menor do que em novembro. Sim. Entendeu? Foi Então, quando isso você que olha chamou a essas... atenção. Isso. Quando você olha essas taxas, a gente calcula junto depois, quando a gente calcula essas taxas, a gente consegue abrir por aquelas subcategorias e ver o que aconteceu. Porque aqui você vendeu um monte, você fez um puta esforço para vender em janeiro, sendo só 10k de lucro. Você fez um esforço muito menor para vender, em novembro teve um retorno muito maior. De repente, conseguindo entender o que aconteceu em novembro, vale replicar muito mais do que ficar trabalhando como se trabalhou em janeiro ou se trabalhou em março. Então, onde que eu estou querendo chegar? Vou te dar um exemplo que acontecia onde eu trabalhava. A gente fazia umas coisas muito parecidas com essa, só que junto onde a gente trabalhava lá. E aí a gente chegava na conclusão, por exemplo, que a gente tinha que fechar algumas filiais. Entendeu? A gente chegava a essas conclusões. A gente achava, fecha essas filiais porque não compensa. Entendeu? Tá dando prejuízo ao invés de lucro. Então fecha. Né? Teve uma outra empresa que eu trabalhei que a gente começou a priorizar a produção pela rentabilidade. Boa também. Aqui é a nossa, essa vai ser a nossa. Esse aqui que eu tenho custa mais caro assim, né, para transformar. Esse a gente vai deixar para trás. Se faltar no mercado, não tem problema, né? Mas esse aqui não. Esse aqui é mais rentável. Então, esse não pode faltar na prateleira. Então, acho que aqui seria uma boa forma de investigar também, né? Qual que é esse mix aí que deu maior rentabilidade, né? Maior lucro. Sim. Professor, eu não sei se tu percebeu, esse gráfico a gente não fez. Mas... Sim, você criou. Uhum. Utilizando aquela lógica, eu acho que o nosso público-alvo é a primeira coisa que eles querem ver, é isso, né? Quanto que ganhou, quanto que vendeu. Sim. Ótimo, perfeito, excelente mesmo, muito bom. Muito bom mesmo. Perfeito. Quer ver mais algum slide? Sim, pro próximo. Vai o próximo. Dá um clique para baixo aí numa setinha no page down que ele vai. Esse daí, ok. Esse aqui? Esse daí tá ok. Falou direitinho. Próximo. Beleza. Ficou muito bom o layout, as escritas, assim. Bem legal. Vai pro próximo. Que bom que você gostou. Esse aqui de percentual relativo de quantidade? Esse daí. Esse daí é o seguinte. Então, aí, quando você comenta os estados G1 e G4, o que acontece é assim. No começo da série, você tem uma ascendência de abril até junho do aumento do percentual para os estados G1 e uma diminuição para os estados G4. Né? O G3 também aumenta e o G2 também diminui as taxas dele, os percentuais dele. A partir de junho, o que acontece é uma diminuição para os estados G1, aumentando para os estados G4. Né? E aí depois começa as oscilações novamente. O que acontece? Se você olhar em dezembro 18, não tem ninguém para os estados G4. Certo? Aí, como a quantidade total não teve uma variação brusca, o que eu estou dizendo em variação brusca? Não teve assim, de 41 caiu para 40, caiu para 4, para 3. Não. Ele estava lá em 46, foi para 41. Ou seja, está dentro dos padrões aí que a gente está vendo. 44, 31, 30, e aí vai. Então, quando isso acontece, uma coisa dessa acontece assim, tipo sumir uma categoria de um mês para outro, o interessante é voltar com quem te forneceu a base
Isso aí é uma base pública, evidentemente. Se você está trabalhando em algum lugar que alguém te fornece essa base, um sistema, alguém imputa as informações ali, voltar com aquelas pessoas, os donos da base, né, os donos da coisa, digamos assim, e conversar com eles. Porque é muito estranho sumir uma categoria de um mês para o outro, entendeu? Aí é entender se literalmente, não, nesse caso aí, não houve vendas, ou não foi, ou foi colocado errado, ou digitaram errado, que pode acontecer também, né? O pessoal pode ter digitado errado aí, porque olha que interessante, se você pega assim, ó, novembro, dezembro e janeiro, para categoria G1, tá todo mundo igual, é uniforme, 39, 39, 36. Ok. Aí você pega os estados G2, 22, 32, 25. Os estados G3 aumenta pra caramba, né? De 7 para 29 eles vão. Então, assim, será que o que era para ter digitado nos estados G4, será que não digitaram para o estado G2 e G3? Entendeu? Pode ser. Sim. Entendeu? Pode Quando ser. fica zerado uma coisa assim, sobe um alerta. Não mais se some. Ou se o pessoal simplesmente para, porque parou o pessoal parou, foi atrás e investigou, nesse mês realmente não houve venda devido à ação XPTO, né? O pessoal fez uma ação lá de parar a venda de tal coisa. Só que quando isso acontece, se você está fazendo uma apresentação, você sempre coloca uma notinha de rodapé e fala com o pessoal. Então, isso é uma coisa. Porque a primeira coisa que alguém vai perguntar, alguns que tá ali vai perguntar para vocês, por que não tem? O que aconteceu lá? Paramos, assim, de vender? Qual que é o problema que houve? Chama atenção, né? Entendeu? Mas o raciocínio tava ok. O gráfico é percentual, relativo, isso aí com base nos Estados Unidos, percentuais maiores que os grupos. Então, quando essa frase aqui, ó, os grupos G1 e G4 têm percentuais maiores que os grupos G2 e G3, os percentuais. O interessante disso, quando você fala aqui, é pensar essa frase sua aqui, ó, os grupos G1 e G4 têm percentuais maiores do que os grupos G2 e G3. Isso é com relação. Ou você pensa com relação a uma média, ou você pensa com relação ao total. Então, o que eu estou querendo falar para você? Imagina. Eu deixei uma tabela aqui de oculta, tá? Tem algumas coisas ocultas aqui. Ah, legal. Que se me questionassem, eu teria o percentual aqui, ó, de estados. Aqui ficou uniforme, G2, G3 e aqui G4, 28%. Se fosse questionar essa afirmação, eu teria essa tabela de apoio aqui. Clica no slide 7, então, aí. Ele não está aparecendo aqui para mim. Essa tabela aqui deu... Slide 7. Deixa eu só... Ok. Assim, esse saiu a partir dessa tabela. Se fosse questionada essa afirmação, eu apresentaria essa tabela aqui. Quantidade relativa de pedidos por grupo de estado. Então, mas para mim não está aparecendo ela aqui. Não estou conseguindo ver o que você está falando. Agora sim. Pronto. Isso. Apareceu? Oi. Tá, sorry. Vou voltar aqui para a apresentação. Pronto. Agora sim. Tá. Então, tá aparecendo aí a tabela. Então, se eu fiz uma afirmação lá em cima e se fosse questionado ou não visualizado, eu colocaria essa tabela de apoio aqui. Ela estava de forma oculta. Tá, então vamos lá, vamos entender esses números aí. Quando você está falando do grupo de estados G1, é isso mesmo, tá certo, tá? Antes de entender isso daí, tá certo. Isso é show de bola. Uma forma de fazer é essa, você tira muitas dúvidas com relação a isso e o pessoal se satisfaz, né? Com esse total geral.
Uma forma que você de fazer é criar uma coluna no final somente com o total geral, né, uma coluna sozinha com o total geral e colocar esses 38, 17, 17 e 28. Entendeu? É como se você criasse um gráfico único com uma única barra e colocasse ele lá no final. Entendeu? É o total geral desse período. Tá? Que, na verdade, isso aqui não é total geral. A gente chama de total geral porque vem da tabela dinâmica. A tabela dinâmica chama isso de total geral. Esses 38, 17, 17 e 28, isso aqui é uma média, tá? Entendeu? Só que essa média, ela é calculada em cima de totais. Mas isso aqui é percentual médio. Não sei se está claro isso que eu estou querendo dizer. Porque como que ele faz esse 38 aqui? Ele vai ter que somar todo mundo dos estados aqui, do G1. Então, ele vai pegar essa soma total e comparar com relação ao total geral. Tá vendo? Então, quando você pega a quantidade total de G1 e divide pelo total geral, você está dividindo um total pelo outro, você está pensando na ideia de distribuição média, né? Então, assim, 38 é uma média, 17 é uma média. Tá? Então, o que acontece? Aí fica claro que lá que você escreveu, ó, os estados G1 e G4 têm percentuais maiores, em média, comparado com os estados G2 e G3, que são praticamente uniformes. Quando eu falo praticamente, assim, você pode tirar praticamente, né? Que são uniforme aqui, que é 17 e 17. Você está usando, quando você não tem caso decimal, ok, né? E só para tirar um detalhe para todos vocês aí, todos vocês dois, casas decimais depende daquilo que você está trabalhando. Então, o que eu estou querendo dizer se você está trabalhando em alguma coisa cujo valor absoluto é muito grande, então, imagine que você está trabalhando com coisas na ordem de bilhões, tá? 3 casas decimais faz muita diferença. Faz sentido para vocês? Sim. Tá. Então, isso é importante. Então, assim, a gente está sem... Importante porque, de repente, você joga uma coisa dessa trabalhando na ordem de bilhões e... Enfim, mas ficou show de bola. Excelente. Tá. Próximo. Quer ver mais algum? Oi? Deixa eu ver. Esse aqui, ok. Esse era o próximo. Esse aqui era o próximo. Estados, por quantidade de pedidos e percentual acumulado. Esse aqui eu quis... A gente fez em sala. quis dar uma ideia de... a gente fez por... Acho que fez por cidade. Eu só botei por estado. Como eu resolvi falar por grupo de... achei que seria mais interessante seguir essa linha de estado, né? Mas Sim. é igual aquele das cidades. E aqui eu quis mostrar quais eram os estados que tinham antes, né? Nesse período que a gente fez a análise. Uma coisa que você coloca assim, ó, 4 estados representam 50% do percentual acumulado da quantidade de pedidos entre os anos 2019 e 2018 e 2019. É isso mesmo. Para chamar mais a atenção ainda, isso é só uma ideia para chamar a atenção mesmo. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você tem 19 estados, né? Então você pode falar 4 dos 19 estados representam, porque daí aí você chama mais atenção, ou seja, apenas 4 de 19, entendeu? Ou seja, 4 de 19 está praticamente em 1/5, né? 4 de 19 é 4 em 20 praticamente. Ou seja, você tem 20% dos estados representando 50% dos seus pedidos. É literalmente a ideia é o conceito Pareto. Total. Que daí você está usando. Ou seja, você sabe onde você tem que focar. Poxa, vamos focar aqui. Né? Aqui, ó, será que compensa ficar aqui? Aí, esses pedidos aqui, como que você faz para saber, por exemplo, se você fala assim, cara, poxa, que legal. Esse primeiro estado aqui, que é 101 pedidos, puxa, será que tá bacana por quantidade? Aí o interessante é puxar volumetria financeira por estado. Então você observa a volumetria financeira aí por estado ao invés de grupos de estado.
Porque de repente você tem 101 pedidos, mas a maioria é de table, né? Você está sofrendo um monte de problema financeiro aqui nesses pedidos. Uma forma rápida de ver isso é calcular ticket médio, que a gente tinha feito. Calcular, a gente faz rapidinho. Mas ficou excelente a ideia. Mas você sumiu, todo mundo sumiu? A Ana voltou. Voltei, sorry. Sem problema. Mas eu, Sem problema. estava comentando de fazer a volumetria por financeira, né? É. Eu tinha pensado em fazer isso, mas não deu tempo, tá? Eu admito, eu fui ambiciosa Eu acho que falhou aqui. Você foi... na ideia, mas não na execução. Ah, entendi. Tá. Tranquilo. Sim, sim. Mas tem o próximo aqui que a gente quer ver. Deixa eu só para você. Tá. Esse aqui, então, foi o nosso Pareto, né, dos estados. Esse próximo aqui, a gente não fez nada na aula, mas não, assim, Deixa você rentabilidade por subcategorias. Essa rentabilidade você está calculando o que está considerando como rentabilidade? O profit? O que é isso? Rentabilidade? quanto eu fiz assim, eu peguei o amount e fiz um percentual pelo profit. Então significa que quanto que eu consegui seria quanto que eu consegui rentabilizar com isso, né? Talvez eu não tenha usado a terminologia certa. Não, tá certo. Já entendi. Já entendi. Não, tranquilíssimo. Certo. Já entendi. Aí você pegou de todos dos 2 anos. Então, imagina o seguinte, se você faz exatamente essa ideia por mês. Entendeu? Sim. Também pensei, mas, como eu disse, eu fui audaciosa nas ideias, mas não deu tempo de executar. Tranquilo. Não deu tempo. Eu até achei que tu ia brigar comigo por fazer um pouco a mais, né? Porque a gente nem chegou a olhar. Não, minha filha, pode ficar tranquila. Eu gosto de negociar. Esse negócio de ficar brigando não é muito comigo, não. Começa a brigar comigo, eu já paro logo. A briga. Não tenho paciência, não, pra briga. Eu gosto de negociação. Negociação eu acho o máximo. Negociação é sempre bom. Brigar, não. Cara, ficou bem legal isso daí, né? Camiseta é o que dá mais lucro mesmo. Não adianta. Engraçado, Electronic Games, o pessoal tá perdendo grana, velho. Louco. Não é louco isso, cara? E, bom, vender mesa de jeito nenhum, né? Mesa só dá prejuízo. Mesa não. Ninguém come no chão, gente. Mesa a gente não vende mais, pelo amor de Deus. Corta a mesa. Oi. Engraçado, né? Com certeza. Cara, cadeira dá mais lucro que mesa. É só cadeira. Vocês vendem mesa? Não, mesa não, só cadeira. Só vende cadeira a partir de hoje. E vender camiseta, cara. O que importa é camiseta, fi. Só com a camiseta no povo aí. E acessório. Isso de acessório que é interessante, né? Se bem que faz mega sentido. Uma das indústrias que mais geram resultado no mundo é a indústria de acessórios e cosméticos. Gente, é muito... Tem um índice... Tem 2 índices interessantes, assim, se um dia vocês tiverem curiosidade para procurar na área de economia. Um chama índice Big Mac, não sei se já ouviram falar disso, que é quanto custa o Big Mac em dolarizado, né? Eles fazem o padrão dólar ao longo do mundo. Sim, já vi. E aí, isso daí é bem interessante, né? Porque daí você vê que no fim das contas, enfim, é bem interessante esse negócio de índice Big Mac.
E outra coisa que leva-se em consideração, que eles observam, um indicador econômico, é se um país começa a entrar em recessão e depois ele vai passando por recessão, o pessoal observa compra de batom. Olha o que eu vou falar. Batom? Batom, sabe batom de passar nos lábios? Compra de batom. Sim. Aí por quê? Olha que interessante. O comportamento é assim. As pessoas, quando o país começa a entrar em crise, né, elas começam a gastar menos. E elas começam a gastar menos com produtos mais caros. O batom é um produto de beleza, só que ele é um dos mais baratos que tem. Então não se deixa de vender. Então o que acontece? Deixa-se de comprar outras coisas de acessórios, mas o batom continua. Então você tem uma diminuição de alguns produtos mais caros e uma alta taxa de venda de batom. A taxa de venda de batom aumenta, então o pessoal fica acompanhando, o pessoal da área econômica acompanha vendas de batom. Então, Interessante, vou né? comprar as ações assim agora, então. Ah, tá. Como é que tá aí a venda de batom? Ah, então É, agora é hora de comprar. Agora é hora de comprar ação, então. entendeu? É interessante, É mas, legal, interessante. mas tem umas relações assim que o pessoal fica observando. Tem várias coisas. Tem um livro chamado O Capital, de Thomas Piketty. Não é o mesmo livro do Capital esqueci, o Ueba. famoso lá, do Karl Marx. Não é esse que eu tô falando, não. É um cara chamado Thomas Piketty, que ele foi o ganhador de prêmio Nobel de Economia, e ele escreveu um livro também chamado O Capital. E, e ele tem várias coisas interessantes assim que ele começa a levantar ao longo do tempo. Ele pega várias séries de dados assim e começa a observar. E tem muita coisa bacana lá que você fala, olha só, dá para tirar bastante conclusão e observação. Mas enfim, voltando. Ana, ficou muito legal, gostei. Gostei das ideias. Professor, deixa eu Hum, te mostrar. Tinha um. Eu achei que tu ia me perguntar. hum. Deixa eu desocultar aqui. E eu peguei e me preparei, né? Que tu tinha me perguntado na aula sobre como é que eu tinha feito o agrupamento de estados, né? Aí eu Uhum. peguei e deixei um slide escondido aqui também para Ah, responder a legal. pergunta. Perfeito, Aí deixei aqui perfeito, como que a gente chegou no agrupamento dos estados. perfeito. Ah, isso é legal. É que eu não, como eu já conhecia, minha cabeça nem perguntou, né? Mas quem não conhece ia perguntar sim. Isso é legal. Ah, com certeza. Professor, coloco a apresentação lá ou tu quer que eu faça mais algum ajuste ou isso aqui. Não, tá legal, tá bom. Só salve em Tá, PDF, tá? E vou coloque em salvar em PDF. PDF, então. Porque em PDF dá para fazer algumas coisinhas por lá mais prática para mim. Quando é assim em PPTX o sistema não me ajuda muito. Ah, Em não, fica muito PDF, pesado também. tem esse lado também. Em PDF ele Tá, aceita mais e eu consigo fazer algumas coisas nele. É, enfim, acho que comentar é bem bacana. Ele é perfeito. mais Então, professor, eu preparado. vou salvar assim como tá, então. Vou fazer um PDF e vou botar lá no portal, então. Vou postar lá. Show de bola. Que bom que tu gostou da apresentação. Eu tentei utilizar as cores da Oh, ficou nossa, muito legal. Muito da nossa. Foi difícil essa paleta de cor, hein? Foi. É o Bordeaux. É, mas assim, tentei, bem como eu te comentei, né? A gente tenta ser profissional, né? É assim que eu busco apresentar minhas coisas no trabalho. Excelente. Então eu quero trazer essa mesma qualidade para cá também, né? Excelente.